A temporada 25-26 começou recentemente, mas já nos presenteou com uma verdadeira coleção de partidas em que a lógica é impotente e as emoções ultrapassam todos os limites habituais. Em alguns jogos, um time se salvava nos acréscimos. Em outros, os números da estatística viravam piada. E em certos momentos, um único chute reescrevia a história. Ainda nem chegamos ao inverno e eu já tenho material para um filme inteiro. Heróis inesperados, quedas gigantescas, aquelas emoções pelas quais ligamos o futebol de novo. E de novo, galera, neste vídeo vou contar pra vocês sobre as 10 partidas mais loucas, insanas e inacreditáveis da temporada 25-26. Vamos passar tranquilamente por todas elas, relembrar as reviravoltas-chave e entender por que exatamente esses jogos se tornaram símbolos da temporada que acaba de começar. Se ajeitem e vamos começar. Noruega, Moldávia. E aqui temos uma partida que, embora não tenha trazido suspense ao longo do jogo, certamente pode ser chamada sem exagero de insana sexta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Noruega, líder do grupo, enfrentava a seleção da Moldávia. Ninguém esperava o que aconteceria. Já aos 6 minutos, Haaland deu uma assistência para gol. A Noruega abriu o placar e 5 minutos depois ele mesmo marcou o seu primeiro gol na partida. Aos 36 minutos fez o segundo batendo rasteiro com precisão. E 7 minutos depois a máquina norueguesa completou o hat-trick após sair cara a cara com o goleiro. Mas não parou aí. Poucos segundos antes do intervalo, Martin Odegaard marcou o 5º gol dos noruegueses, estabelecendo uma goleada ainda no primeiro tempo. O segundo tempo parecia mera formalidade, mas os noruegueses não pensavam em desacelerar. Aos 52 minutos, Haaland subiu mais alto que todos e de cabeça fez seu 4º gol, um pôquer. Aos 67 minutos, Asgard, que tinha acabado de entrar, marcou o 7º da Noruega. Aos 74 minutos, algo inacreditável aconteceu. O zagueiro Leo Østigard deu um passe ruim para o goleiro, e a bola de forma absurda acabou entrando no próprio gol. No estádio, já começavam as piadas sobre a remontada, mas logo tudo ficou claro. Poucos minutos depois, Haaland cabeceou, o goleiro rebateu, e Asgard apareceu no rebote para mandar para dentro. 8-1. Curiosamente, Erling correu imediatamente para colocar a bola no meio-campo como um animal faminto. Ele queria o pentatrick. Mas quando a Noruega ganhou um pênalti, ele cedeu a cobrança para Asgard. O jovem atacante marcou completando um hat-trick em apenas 14 minutos em campo. E o karma voltou rápido. Aos 84 minutos, Haaland completou um cruzamento e conseguiu fazer seu pentatrick. Simplesmente loucura. Esse já era o 3º pentatrick de Haaland em 2 anos, um número alcançado por poucos jogadores. Haaland conseguiu isso 3 vezes em 2 anos, contra o Leipzig, o Luton e a Moldávia. Para comparar, até Lionel Messi e Cristiano Ronaldo só conseguiram pentatricks 2 vezes cada em suas carreiras. Aliás, isso ainda não era o fim. Aos 91 minutos, Erling ajeitou de cabeça para Asgard, que finalizou com tranquilidade diante do goleiro, marcando o primeiro pôquer da sua carreira. Resultado final: vitória da Noruega por 11-1, um pôquer de Asgard e 7 participações diretas de Haaland no jogo, 5 gols e 2 assistências. E ele ainda entrou para a história das estatísticas. O site Fotmob deu a ele a nota perfeita 10, o que naquele portal é algo alcançado apenas por poucos jogadores sem exagero. Lá é praticamente impossível receber nota 10. No fim, um jogo que começou como simples formalidade se transformou em puro caos. Um verdadeiro show de Haaland e da Noruega que os torcedores vão lembrar por muito tempo. PSG e Tottenham. A temporada passada deu 2 triunfos estrondosos. O PSG finalmente conquistou a Liga dos Campeões e o Tottenham protagonizou uma verdadeira sensação ao vencer a Europa League, conquistando seu primeiro troféu desde 2008. E então, no dia 13 de agosto, veio a Supercopa da UEFA, o jogo que abre a nova temporada. Paris contra Londres. Todos tinham certeza. O PSG simplesmente atropelaria os Spurs. Afinal, possuem uma máquina campeã mesmo com o fracasso no Mundial de Clubes. Mas o futebol mais uma vez mostrou que aqui a lógica não funciona. Os primeiros 40 minutos foram, para dizer o mínimo, sonolentos. Nenhuma oportunidade realmente perigosa. Parecia que as duas equipes ainda despertavam das férias, mas aos 39 minutos aconteceu o que ninguém esperava. Após uma jogada ensaiada, houve um desvio para a área do PSG e começou uma confusão. Chevalier fez uma defesa incrível, mas no rebote quem chegou primeiro foi Mick van de Ven, que empurrou a bola tranquilamente para o gol vazio, 1-0. O Tottenham abria o placar contra o atual campeão da Europa e isso já parecia uma grande surpresa. O fim do primeiro tempo poderia ter sido ainda mais chocante para o PSG. Após outro cruzamento, a trave salvou os parisienses de sofrerem o segundo gol. Mas apenas 3 minutos depois do intervalo, os Spurs novamente aproveitaram uma bola parada. Desta vez, a bola sobrou para Christian Romero, que desviou de cabeça sem muita força. Parecia um lance defensável, mas Lucas Chevalier, recém-chegado ao time,
cometeu um erro terrível. Ele não conseguiu defender um disparo simples, e a bola acabou indo para a rede 2-0. E agora poucos acreditavam que o PSG conseguiria se salvar. O tempo passava, o Tottenham defendia com tudo, e o PSG ficava cada vez mais nervoso. Até que aos 85 minutos, Lee Kang-in, que havia acabado de entrar, acertou um chute absurdo de fora da área, colocando a bola na base da trave 2-1. O clima esquentou completamente, e já aos 94 minutos na última jogada, que parecia apenas simbólica, Hakimi rolou pela lateral. Dembélé ficou com a bola e fez o passe para Gonçalo Ramos. Ele acerta a cabeçada com precisão e a bola explode para dentro da rede. 2-2. Os parisienses arrancam o empate literalmente no último minuto. Os jogadores do PSG comemoram como se tivessem vencido um título, mas ainda havia pela frente a disputa de pênaltis. A prorrogação foi cancelada. O primeiro a bater é Vitinha. Ele chuta direto para fora. O Tottenham ganha uma chance, mas Chevalier, como se lembrasse do erro que havia cometido antes, defende o chute de Van de Ven no canto inferior, devolvendo a esperança ao PSG. Logo depois, Mathis não suporta a pressão e também chuta para fora. Agora nada mais dependia dos Spurs. O PSG precisava apenas converter 2 cobranças. O quarto a ir para a marca é Lee Kang-in. Sem qualquer hesitação, ele coloca no canto com precisão. Os Spurs respondem convertendo sua cobrança, mas tudo se decide no último chute. A tensão passa dos limites. Nuno Mendes toma distância e, com uma finalização fortíssima no lado, manda a bola pro fundo da rede. É isso, vitória. Os parisienses conquistam a Supercopa da UEFA, consumando uma das mais dramáticas viradas do ano. Uma partida que começou monótona terminou como uma verdadeira epopeia. Emoção, nervosismo, salvação e um herói que conseguiu se redimir do próprio erro. E foi com esse jogo que realmente começou a nova e completamente insana temporada 25-26. Liverpool e Atlético de Madrid. A partida entre Liverpool e Atlético pela primeira rodada da Liga dos Campeões parecia não ter qualquer intriga. Naquele momento, os Reds viviam um dos melhores inícios de temporada do século XXI, enquanto o Atlético enfrentava o pior começo de temporada da era Diego Simeone. Tudo caminhava perfeitamente para o Liverpool. Já os madrilenhos haviam perdido pontos para Espanyol, Elche e Alavés. Por isso, a maioria esperava um massacre, ou no mínimo uma vitória tranquila dos ingleses. E desde os primeiros minutos parecia que era exatamente isso que aconteceria. Aos 4 minutos, Mohamed Salah cobrou uma falta, e a bola, após desviar na perna de Andrew Robertson, morreu no fundo das redes 1-0 para os anfitriões. E apenas 2 minutos depois, o egípcio marcou o segundo. Arrancou pela ponta, tabelou com Gravenberch e, aparecendo por trás dos zagueiros, finalizou rasteiro com enorme categoria, segundo gol contra o Atlético. Pronto, a intriga estava morta antes mesmo dos 6 minutos. A partida aparentemente tinha virado mera formalidade e goleada, dava até para trocar de canal e assistir ao jogo paralelo entre Chelsea e Bayern. Mas o Atlético vive segundo suas próprias leis. Nos acréscimos do primeiro tempo, Marcos Llorente tirou um gol do nada. Após uma sequência de ricochetes, ele simplesmente empurrou a bola para dentro e devolveu aos torcedores uma pequena esperança de milagre. O segundo tempo começou com ataques perigosos do Liverpool. Aos 65 minutos, Salah deveria ter decidido o jogo, mas acertou a trave com o gol vazio a poucos metros da linha. E como acontece muito no futebol, a punição veio logo em seguida. A bola desviou em Konaté e sobrou novamente para Llorente. O espanhol bateu de primeira com força absurda. A bola desviou em McAllister e entrou de novo. 2-2 aos 81 minutos, e o estádio ficou tomado por um sentimento de leve incredulidade. O Atlético havia feito o impossível. Empatou com o líder da temporada. Cada toque na bola agora era recebido com vaias ensurdecedoras. Os madrilenhos ativaram seu clássico modo de sobrevivência. Mas o Liverpool, naquela fase, era um time capaz de salvar jogos mesmo das situações mais desesperadoras. Os jogadores não abaixaram a cabeça. Continuaram empurrando a bola para frente, aumentando a pressão sobre o gol de Jan Oblak a cada minuto, e aos 92 minutos o estádio inteiro pareceu parar de respirar. Última chance de escanteio. A cobrança vem, confusão na área, e de repente, Virgil van Dijk, o capitão, o símbolo, finaliza da marca do pênalti. A bola vai rasteira no canto. Oblak não alcança a gol. O Anfield explode. 3-2. O Liverpool fez de novo e virou mais um jogo nos minutos finais. O Atlético está em choque. Arne Slot sorri e as arquibancadas vibram e vibram. Esse era exatamente o Liverpool que nunca desiste. E embora o conto de fadas dos Reds tenha durado pouco, pois poucas rodadas depois começou uma sequência de tropeços, foi esse jogo que se tornou o símbolo do caráter da equipe, um daqueles jogos depois dos quais você fica sentado por vários minutos, incapaz de apertar o botão stop. Barcelona e Clube Bruges. Na quarta rodada da fase geral da Liga dos Campeões, o Barcelona viajou até a Bélgica para enfrentar o Bruges. No papel, um duelo comum com um claro favorito, mas nada saiu conforme o esperado. Os catalães chegaram com sérios problemas no elenco, sem Rafinha, sem Pedri e sem o goleiro Joan Garcia. Mesmo assim, parecia que apesar das ausências o Barça deveria dar conta, afinal o Bruges não era visto como uma força capaz de assustar. Mas foi exatamente essa partida que se tornou um dos jogos mais brilhantes e insanos de toda a temporada. Já aos 6 minutos
minutos, voltou a aparecer o velho problema dos catalães, o impedimento. A armadilha falhou de novo. Jules Koundé ficou preso na linha e o Bruges saiu cara a cara em posição mortal. Forbes fez um passe preciso para o companheiro que abriu o placar com tranquilidade. 1-0. A alegria dos belgas, porém, durou apenas 2 minutos. Lamine Yamal encontrou Fermin Lopes com um passe espetacular. Ele cruzou para o meio e Ferran Torres finalizou a rápida combinação com precisão, 1-1. Tudo parecia seguir o caminho habitual. Agora o Barça vai acelerar, assumir o controle e encaminhar a vitória. Mas não foi bem assim. Aos 17 minutos, a defesa catalã voltou a desmoronar. Forbes escapou sozinho diante do goleiro e com um toque elegante mandou para o canto. 2-1, o Bruges novamente na frente. E dava para ver. Sem Íñigo Martínez, o sistema de linha de impedimento simplesmente não funcionava. Os defensores ficavam presos sempre atrasados. O Barça tentou pressionar, chegou a acertar o travessão após um chute de Koundé. Mas aos 44 minutos aconteceu outro lance que os torcedores lembrarão com dor. Lamine Yamal deixou Ferran Torres cara a cara novamente e ele simplesmente errou o gol. O primeiro tempo terminou 2-1 para os donos da casa e embora o Barça tivesse posse e criado chances, tudo parecia perigosamente instável. No segundo tempo, os catalães voltaram com energia dobrada e aos 61 minutos chegaram ao empate. Yamal carregou a bola no meio de vários defensores, tabelou lindamente com o companheiro e finalizou no canto. 2-2. Um golaço que deveria devolver a confiança, mas logo em seguida tudo ruiu mais uma vez. Aos 63 minutos, o Bruges teve uma chance louca de marcar e errou na pequena área, mas não importou. Apenas 1 minuto depois, Forbes outra vez disparou nas costas da defesa e dessa vez não perdoou 3-2. Mais um colapso defensivo. Aos 77 minutos, o Barça respirou. Um cruzamento de Yamal para a área terminou em gol contra do defensor do Bruges, 3-3. A emoção estava de volta e parecia que o jogo terminaria assim, mas o final reservou pura loucura. Aos 90 minutos, Szczesny, ao receber a bola pressionado, tentou um toque elegante para trás, mas caiu no gramado. O jogador do Bruges alcançou a bola e empurrou para o gol vazio. As arquibancadas explodiram. Os catalães levaram as mãos à cabeça, mas 1 minuto depois o árbitro parou o jogo. O VAR chamou o juiz para revisar uma possível falta em Szczesny, e o gol foi anulado. A decisão gerou vários debates. Muitos achavam que não houve contato, mas o sistema do VAR confirmou que a infração realmente existiu. No fim, o apito final decretou o 3-3. Um jogo completamente insano. 6 gols, uma enxurrada de erros, ritmo absurdo e nenhum segundo de calma. O Barça não liderou o placar em momento algum, sempre correndo atrás, mas sempre conseguindo voltar para o jogo. Foi o exemplo perfeito do caos do futebol moderno, onde a lógica é impotente. Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt. Um jogo que você provavelmente não viu, mas que deveria ver. Em 27 de setembro, o Borussia Mönchengladbach recebeu o Eintracht Frankfurt em casa. Um jogo comum do campeonato alemão, sem grandes expectativas, sem grande atenção da mídia. Mas essa partida se tornou um verdadeiro delírio. Estádio cheio, times prontos para lutar. Mas a luta aconteceu só em uma direção. Logo aos 11 minutos, Frankfurt abriu o placar após um escanteio. Apenas 4 minutos depois, Knauf ampliou a vantagem dos visitantes. E aos 35 minutos, a bola entrou pela terceira vez no gol do Borussia, deixando a partida próxima de um massacre. Parecia que o Eintracht iria decidir de não humilhar o adversário, mas o roteiro tomou outro rumo. Aos 39 minutos, quarto gol, a defesa de Mönchengladbach completamente perdida. As arquibancadas em silêncio absoluto e ainda assim o pesadelo não tinha acabado. Aos 46 minutos, Frankfurt marcou o quinto gol. O autor foi Can Uzun, que praticamente matou qualquer esperança antes do intervalo. Começa o segundo tempo e outro banho de água fria. Passaram-se apenas 2 minutos e o Eintracht marcou o sexto. Robin Koch completou um cruzamento rasteiro e transformou o placar em algo indecoroso, 0-6. Os torcedores da casa não acreditavam no que viam. Humilhação, vergonha, desastre e o placar marcava apenas 47 minutos. Naquele momento, tudo apontava para um colapso total, mas o futebol às vezes vira completamente de cabeça para baixo. Aos 72 minutos, o placar seguia 6-0 e então uma fagulha. O time da casa marca o primeiro gol. 6 minutos depois, o segundo novamente de cabeça. As arquibancadas renascem. O time sente cheiro de reação. Aos 82 minutos, Borussia cria outra jogada perigosa e após confusão na área, a bola entra no gol. 6-3. Em apenas 10 minutos de 6-0 para 6-3, a atmosfera já não tinha nada de luto, havia se transformado num show. E o futebol adora uma boa dose de drama até o fim. Aos 99 minutos, o Borussia marca o quarto gol e o placar fica 6-4. 10 gols no jogo. E embora o milagre não tenha acontecido, reagir de 6-0 para 6-4 é algo especial. Perder de 6-0 é vergonha, massacre, catástrofe. Mas perder por 6-4 é derrota, sim, porém com a cabeça erguida. O Mönchengladbach poderia ter caído, poderia ter tomado 8 ou 9 gols, mas eles se reergueram, cerraram os dentes e marcaram 4 vezes.
Por isso essa partida merece com justiça estar aqui. Um dos jogos mais insanos e subestimados da temporada que passou despercebido pelo público geral, mas deixou um registro incrível na história. PSG e Toulouse. Mais um jogo que muitos deixaram passar, mas que merece um capítulo próprio nas crônicas do futebol louco. Em 30 de agosto, o Toulouse recebeu o Paris Saint-Germain. Parecia que tudo estava definido de antemão. Um gigante contra um azarão. Mera formalidade. Vitória protocolar. Mas bastaram alguns minutos para ficar claro. Estávamos vendo algo especial. Aos 7 minutos, João Neves fez algo impossível de explicar pela lógica comum. Após o chute de Dembélé, a bola quicou à sua frente e o português, sem deixá-la cair, dominou com classe e finalizou de bicicleta. A bola morreu na rede. Não foi um gol, foi uma obra de arte. O jogo mal tinha começado e o público já havia visto um lance digno de prêmio de melhor gol da rodada. Apenas 3 minutos depois, os parisienses ampliaram a vantagem. Barcola saiu das costas da defesa e com frieza concluiu o contra-ataque. Mas o que aconteceu depois superou tudo. Aos 14 minutos, outro cruzamento da ponta, outra bola dominada no peito de Neves e mais uma bicicleta. E de novo a bola na rede. 2 gols de bicicleta em 8 minutos. E feitos por um volante. Isso não é apenas raro, é quase um milagre futebolístico. Até os companheiros ficaram em choque olhando para ele sem acreditar. Mas a noite ainda estava só começando. Aos 31 minutos, Dembélé converteu um pênalti. 4-0. Parecia que o massacre seria inevitável. Porém, o Toulouse não se entregou e aos 37 descontou. E antes do intervalo, mais um momento inacreditável. O árbitro marcou o pênalti para o Toulouse e Franck Magri teve a chance de diminuir ainda mais. Chevalier defendeu. Uma defesaça e aplausos. Mas o juiz mandou voltar porque houve invasão na área de Neves e Zabarni. Segunda tentativa. Outro batedor, outro canto e outra defesa, 2 pênaltis seguidos defendidos. A torcida visitante nas arquibancadas aplaudia de pé. No segundo tempo, o espetáculo continuou. Aos 51 minutos, o próprio PSG ganhou um pênalti e Dembélé com segurança marcou seu segundo gol. 5-1. E 20 minutos depois, quem iniciou o show colocou seu ponto final. João Neves. Assim que recebeu a bola fora da área, acertou de primeira um foguete na forquilha, completando seu hat-trick. E o mais impressionante, os 3 gols dele foram autênticas obras-primas. Parecia que o jogo terminaria assim, mas o Toulouse não quis sair em silêncio. Aos 89 fez o segundo. Aos 91 o terceiro, fechando o placar em 6-3. Perderam, mas não por um placar humilhante. O futebol raramente entrega noites como essa. 2 gols de bicicleta em 8 minutos. 2 pênaltis defendidos em sequência. Um hat-trick de um volante. 9 gols na partida. Tudo isso é mais que estatística. É a essência do caos do futebol. Um jogo que te faz entender que nesse esporte absolutamente tudo pode acontecer. Atlético e Real. Neste ano, o El Clásico foi um pouco comum. Apenas 3 gols e uma vitória mínima do Real. Menos do que em qualquer confronto da temporada passada. Mas o Derby de Madrid, no dia 27 de setembro, fez o oposto. Ofereceu ao público um final incrível e uma sequência de eventos inesperados. Já aos 14 minutos, o Atlético abriu o placar após um escanteio. Robin Lenormand venceu Dean Huijsen na disputa pelo alto e cabeceou para o fundo da rede de Courtois, 1-0. Os colchoneros continuaram pressionando. Várias chances cara a cara, intensidade e luta por cada bola. Mas Courtois, como sempre, estava calmo e seguro, defendendo tudo que podia. Porém, o Real sabe esperar seu momento. Ele não precisa de 10 chances, basta uma. Aos 25 minutos, Arda Güler encontrou Mbappé com um passe e o francês, com um chute rasteiro preciso, empatou. 1-1. Depois disso, os merengues começaram a jogar com mais confiança. 9 minutos depois, Vinícius disparou pela ponta, cruzou para o meio e o próprio Güler completou a jogada. 2-1. Parecia tudo óbvio. O Real fazendo mais uma vez o que sempre faz. Alonso embalado e o time passando por cima de todos como um rolo compressor. Mas um derby vive por suas próprias leis. Aos 43 minutos, a bola morreu nas redes do Real, mas após revisão, o árbitro anulou o gol. Lenglet havia tocado com a mão. Parecia possível respirar aliviado, mas poucos minutos depois veio outro cruzamento e outra disputa, e Sorloth subiu mais alto que todos. Cabeçada e 2-2. Tudo começava de novo. Após o intervalo, um novo capítulo. O herói do primeiro tempo, Arda Güler, levantou demais a perna e acertou o adversário na cabeça. O árbitro, sem hesitação, apontou para a marca da cal. Pênalti. Na bola, Julián Álvares. Pequena corrida, leve balanço do corpo e a bola no canto. Courtois nem tentou adivinhar. Simplesmente se jogou para o lado. 3-2. O Atlético vira e o estádio enlouquece. Mas não era o fim. Era só o começo. Aos 63 minutos, o Atlético teve falta a seu favor. Julián Álvares novamente na bola. Corrida padrão, chute preciso, e a bola vai direto no ângulo. 4-2. Um doblete do argentino em apenas 12 minutos no Derby de Madrid. Diego Simeone no banco mal conseguia acreditar no que via. O Real estava perdido. Parecia que a força e a confiança haviam abandonado o time, mas o choque maior para os torcedores merengues veio no fim.
Aos 90 minutos, Federico Valverde, talvez o jogador mais confiável do elenco, deu um passe horroroso, que o Atlético puniu imediatamente. Alex Baena pegou a bola, percorreu metade do campo com ela e tocou para Griezmann. Antoine finalizou com categoria tirando de Courtois. 5-2. Fim e goleada. Não foi apenas uma derrota, foi um colapso histórico. Em 75 anos, o Real jamais havia sofrido 5 gols em um derby madrilenho. A última vez tinha sido em 1950. Sim, houve um amistoso com goleada de 7-3 em 2019, mas oficialmente algo assim não acontecia havia 3/4 de século. Além disso, nos últimos 7 anos, essa foi apenas a segunda vez que o Real levou 5 de um mesmo adversário. A anterior foi o Barcelona também em 2025. A propósito, Antoine Griezmann marcou nesse dia pela primeira vez desde fevereiro após 22 partidas sem balançar as redes. Foi um daqueles dias em que tudo se alinhou. Caos, emoção, recordes. Naquela noite, tudo seguiu as leis do caos. O Atlético fez uma partida perfeita e se vingou da eliminação na Champions. O Real, ao contrário, foi o time a quem nada dava certo. Para o Real foi um baque. Para o Atlético, uma das vitórias mais marcantes do século XXI. Mas acima de tudo, aquela noite lembrou a todos que no derby madrilenho não há favoritos. Não existe lógica, não existem padrões, só emoção. E é exatamente por isso que esse jogo entra para a história como um dos espetáculos mais insanos da temporada. Israel e Itália. E finalmente, no topo deste ranking, o jogo mais insano da temporada. E ainda que a temporada só tenha começado, já está claro que superar o que aconteceu na partida entre Israel e Itália será praticamente impossível. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As apostas eram gigantescas. A Itália precisava vencer para não deixar a Noruega escapar, e Israel lutava pelo segundo lugar e por uma chance de ir à repescagem. A esquadra azurra havia acabado de ser assumida por Gennaro Gattuso, um homem que exige não apenas disciplina, mas fogo. Sua estreia contra a Estônia já tinha sido lendária. Depois de um primeiro tempo sem vida, 0-0, ele praticamente destruiu o vestiário no intervalo, sacudiu seus jogadores e a equipe marcou 5 gols no segundo tempo. O clima era de guerra, ninguém pretendia perder para Israel, mas ao que parece os italianos esqueceram quem era seu treinador. Logo aos 4 minutos, Donnarumma cometeu um erro na saída do gol e a bola foi parar nas suas redes. Israel comemorou, mas por pouco tempo. O árbitro marcou falta no goleiro. Porém, 10 minutos depois, aí sim aconteceu de verdade. Após um cruzamento rasteiro da ponta, Manuel Locatelli desviou contra o próprio gol. 1-0 para Israel e choque total para a Itália. O primeiro tempo depois disso foi morno. Nem chances claras, nem ritmo. Parecia que os dois times já tinham se esgotado. Mas aos 40 minutos, a Itália finalmente lembrou quem era a favorita. Moise Kean recebeu a bola na entrada da área, chutou forte rasteiro e empatou. 1-1 para o intervalo e parecia que o jogo começava a ganhar vida. Mas no segundo tempo, tudo virou puro caos. Aos 52 minutos, Dor Pérez acertou um chute maravilhoso no ângulo e colocou Israel novamente na frente, 2-1. Só que os italianos responderam na hora. 2 minutos depois, o mesmo Kean chutou de novo de fora da área e a bola, como se estivesse em trilhos, entrou certinha no canto. 2-2. Incrível. E ainda ficaria mais. Aos 59 minutos, a Itália construiu uma jogada espetacular. Um toque de calcanhar de Matteo Retegui, um passe milimétrico, e Matteo Politano completou com calma. 3-2. Primeira vez que a Itália ficava na frente. Naquele momento, Retegui tinha dado sua terceira assistência no jogo. O verdadeiro maestro desse caos. Parecia que tudo estava sob controle. Vitória no bolso. E aos 81 minutos, Giacomo Raspadori finalizou uma bela jogada e marcou o quarto gol. 4-2, faltando 10 minutos. Todos pensaram: acabou. Uma virada dessas não acontece. Mas então começou aquilo que no fim da temporada certamente será chamado de o trecho mais maluco do ano. Aos 87 minutos, cruzamento da ponta. E Alessandro Bastoni empurra a bola para o próprio gol. O segundo gol contra da Itália no mesmo jogo. Aliás, foi o próprio Bastoni quem contou depois sobre as broncas de Gattuso. 4-3 aos 87 minutos. E de repente o clima ficou tenso. Israel não parou. Passam-se apenas 2 minutos e após mais um cruzamento, Dor Pérez completa de cabeça para o gol vazio dos italianos, fazendo 4-4 aos 89 minutos de jogo. Os israelenses comemoram, mas imediatamente correm para o meio-campo. Eles estão tão empolgados que parecem prontos para marcar o quinto e completar a maior virada de todas. Mas os italianos sabiam que se não vencessem depois do jogo, os aguardaria o pior. E isso deu forças para mais um esforço final. 91 minutos. Sandro Tonali lança um cruzamento aparentemente comum. Ninguém toca na bola. O goleiro de Israel reage atrasado e ela rola devagar, quase de forma debochada, até morrer no fundo das redes. 5-4.
Loucura absoluta. Após o jogo, Gattuso entrou em campo fervendo de emoções. Um dos jogadores da seleção de Israel gritou algo pra ele e Gennaro, fiel ao seu estilo, respondeu com uma frase curta e gelada, daquelas que encerram qualquer discussão. "Calha a porra da boca", gritou o treinador italiano. E o mais surpreendente é que isso nem era uma final, nem um mata-mata. Era apenas um jogo das eliminatórias. Mas nele havia tudo: erros, nervosismo, destino e imprevisibilidade, exatamente pelo que amamos o futebol. Juventus e Inter. Dificilmente alguém imaginaria que aqui teria um jogo da Série A. Pois é, você não ouviu errado. Nem Champions, nem Premier League, foi o campeonato italiano onde ver 2 gols já é uma festa. No dia 13 de setembro, no Allianz Stadium, se enfrentaram Inter e Juventus e entregaram talvez o jogo mais insano do início da temporada. Naquele momento, os turineses estavam invictos enquanto os milaneses viviam uma fase turbulenta. Porém, a intriga pairava no ar e já desde os primeiros minutos ficou claro que de tédio não sofreria ninguém. Aos 14 minutos, a Juventus pressionou o gol da Inter. Depois de um desvio de Bremer, Lloyd Kelly com um chute rasteiro colocou a bola no canto. Jan Sommer nada pôde fazer. 1-0 e os turineses abriram o placar logo no início da partida. A Inter respondeu ao seu estilo. Aos 30 minutos, Hakan Çalhanoğlu pegou a bola na entrada da área e num chute potente de esquerda mandou direto no canto inferior. O placar ficou empatado e o nível de tensão subiu drasticamente. As equipes trocavam ataques, entravam firme nas disputas, brigavam por cada metro do campo, mas novamente a Juventus passou à frente. Kenan Yıldız, recebendo a bola de fora da área, disparou de longa distância e acertou o canto. Um gol ao estilo das grandes estrelas. Forte, preciso, bonito. 2-1. E os turineses foram para o intervalo ao que parecia com uma vantagem confortável. Só que no segundo tempo tudo mudou. Aos 65 minutos a Inter trabalhou uma jogada, a bola chegou novamente a Çalhanoğlu e o turco decidiu não repetir, mas superar. Dominou no peito e num chute de primeira marcou seu segundo gol no jogo. Um espetáculo de doblete. 2-2. 11 minutos depois, os milaneses foram ao ataque e após a cobrança de escanteio viraram o jogo. Marcus Thuram ganhou pelo alto e de cabeça colocou a bola na rede. 3-2 Inter. A equipe finalmente teve o controle, mas a alegria durou pouco. Apenas 6 minutos depois veio a resposta. Um lance de bola parada cobrado por Yıldız na área. Kefren Thuram, irmão mais novo de Marcus, fez exatamente a mesma coisa. Cabeceio, bola na rede. 3-3. Era o simbolismo puro. 2 irmãos, 2 gols com poucos minutos de diferença, celebrações idênticas e o pai deles, o lendário Lilian Thuram, assistindo tudo com um sorriso. Um drama futebolístico dentro de outro drama. O jogo caminhava para o empate. As duas equipes estavam exaustas. O ritmo caiu. Todos já tinham se conformado com o resultado, mas é justamente nesses momentos que o futebol gosta de apresentar milagres. 91 minutos. Em campo, o jovem de 19 anos, Vasilij Jadžić, cria da Juventus, fazendo sua estreia na temporada. Ele recebe a bola longe do gol, avança um passo e de direita acerta um chute poderoso no canto. Esse gol deixa o placar em 4-3. O estádio da Juventus explodiu em aplausos. Foi pura loucura. O montenegrino praticamente desconhecido entrega à Juventus uma vitória inacreditável, numa partida em que aos 76 minutos eles perdiam por 3-2. Virada, drama, fogo, tudo ao mesmo tempo. Após o apito final, o placar mostrava 4-3, e era difícil acreditar que tudo aquilo havia acontecido num jogo do campeonato italiano. E agora aos números. Eles são muito interessantes. Pela métrica de gols esperados, a Juventus somou apenas 0,68 de XG, a Inter 0,96 de XG. Ou seja, se acreditarmos na estatística fria, o jogo deveria ter terminado 1-1 ou no máximo 2-1, mas no fim foram 4-3, 7 gols. Em outras palavras, esse jogo foi uma anomalia e pura insanidade. Aliás, esse jogo também nos rendeu um meme. Em um dos momentos da partida, o diretor colocou no ar o replay da câmera do árbitro e justamente nesse instante os irmãos Thuram chegaram bem perto do juiz, olhando diretamente para ele e dizendo algo. Ficou parecendo que eles estavam falando conosco como se aquela não fosse a câmera do árbitro, mas sim a câmera da mãe para quem eles estavam tentando provar alguma coisa. Parecia que depois daquilo a Juventus não teria mais como surpreender. Tudo bem, venceram, tiveram uma grande virada. Depois, provavelmente, tudo voltaria ao normal. Seus tradicionais 0-0 ou vitórias por 1-0. Futebol pragmático e defesa rígida. Só que tudo aconteceu de forma diferente porque logo em seguida a Juventus entregou um jogo ainda mais insano. Juventus e Borussia Dortmund. Apenas 3 dias após o duelo entre Juventus e Inter, começou a fase de grupos da Liga dos Campeões. Em 16 de setembro, os turineses receberam em casa o Borussia Dortmund. Parecia um jogo comum entre clubes fortes, porém não entre os mais badalados. Sem grandes intrigas ou expectativa de algo fora do normal, mas tudo saiu exatamente ao contrário. Esse confronto entrou para a história como possivelmente o jogo mais louco de toda a temporada. O primeiro tempo correu sob o rótulo de nada demais. As equipes se estudavam, poucas chances, e foram pro intervalo com o placar de 0-0, mas no segundo tempo o futebol simplesmente saiu da coleira. Aos 52 minutos, Karim Adeyemi recebeu a bola perto da área e com um chute incrível mandou no canto oposto. 1-0. O chute foi tão perfeito que o goleiro nem reagiu.
O Dortmund assumiu o controle do jogo, mas a alegria durou pouco. 11 minutos depois, Kenan Yildiz acertou um belíssimo chute para empatar, e o estádio de Turim rugiu novamente. Mas o Borussia respondeu imediatamente. 2 minutos depois, os aurinegros voltaram à frente após um forte chute de fora da área. Felix Nmecha fez 2-1. Os torcedores mal tinham recuperado o fôlego quando a Juventus empatou outra vez. Dusan Vlahovic saiu cara a cara com o goleiro e colocou no canto. 2-2 e ainda restavam 20 minutos de jogo. Já parecia uma loucura. E o melhor ainda estava por vir. Aos 74 minutos, Ian Couto invadiu a área e finalizou com frieza no canto próximo. 3-2. Os turineses se lançaram ao ataque e aos 78 ficaram a um passo do empate, mas Gregor Kobel fez um milagre. Uma defesa digna de manchetes em todos os portais esportivos. Depois daquela intervenção, parecia que o destino jogava contra a Juve. E 3 minutos depois, o desastre se repetiu. Um jogador da Juventus tocou com a mão na área e o árbitro não hesitou marcando o pênalti. Ben Sebaini foi para a cobrança e converteu com segurança. 4-2 para o Dortmund. A poucos minutos do fim, parecia tudo decidido. 4-2 e aos 86 minutos, esse tipo de placar já não se reverte. Mas o futebol mais uma vez mostrou que é capaz de milagres. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo e o placar seguia 4-2. Faltavam apenas 3 minutos para o fim. Porém, aos 94 minutos, Vlahovic completou um cruzamento e devolveu a esperança à equipe. 4-3. Os turineses partiram para o ataque com todo o time e já na última minutagem adicionada aconteceu o inacreditável. Vlahovic cruzou para a área e Lloyd Kelly subiu mais alto do que todos e com uma cabeçada poderosa mandou a bola para dentro. 4-4. Um surto coletivo em apenas um tempo. As equipes marcaram 8 gols, um recorde do torneio. Um jogo que começou como um empate morno se transformou em caos, em um verdadeiro espetáculo de loucura de futebol onde ninguém queria desistir. Naquela noite, Turim se tornou o palco de um dos duelos mais dramáticos e emocionantes da história da Liga dos Campeões. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!